E aí nós temos a primeira ordem, finalmente, chegamos à primeira ordem de puros espíritos. Caracteres gerais: nula a influência da matéria, superioridade intelectual e moral em relação às outras ordens de espíritos. Primeira classe, e é a classe única. Percorreram todos os degraus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, nesse caso aí, Jesus, que era um espírito superior, que a princípio, embora alguns discordam, mas a maioria considera Jesus um espírito puro, que ele teria que estar fazendo a toda hora aí, se apresentando nesses médios de internet, né? Não faz o menor sentido uma coisa dessa. Tendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais que passar por provas ou expiações. Não mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna, que realizam no seio de Deus. Quer dizer, quando encarnam, é realmente para, enfim, cumprir uma missão. Gozam de uma felicidade inalterável, porque nem estão sujeitos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é absolutamente uma sociedade monótona, claro que não. Por isso que nós dissemos, espíritos como de Jesus e de outros, inclusive, que estão abaixo dele na escala espírita, não vivem uma sociedade, muito pelo contrário, trabalham muito mais e não estão aí para ficar toda hora se comunicando com esses médios de internet, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Passada, é até vontade de rir, passada em perpétua contemplação, porque não tem contemplação coisíssima nenhuma. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção do equilíbrio universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e lhes confiam missões. Para eles é suave a ocupação ajudar e assistir aos homens em suas aflições, excitá-los ao bem e à expiação de suas faltas que os afastam da felicidade suprema. São, por vezes, designados como anjos, arcanjos ou serafins. Então, Kardec, certamente o número 2 da escala espírita. O próximo passo na escala evolutiva dele seria espírito puro. Então ele é esse número 2, Kardec dá um nome na escala espírita, são os espíritos superiores da escala espírita. Superiores é o número 2 nessa hierarquia de 1 a 10. Jesus, um espírito puro, número 1. Bom, vejamos agora, eu estou falando que Jesus é espírito puro. Recentemente falei isso, recebi um e-mail bravo de uma pessoa. Mas que absurdo. Kardec diz em alguns lugares que Jesus é um espírito elevado, um espírito superior. Tá? Em algumas passagens diz. Eu falo, é porque a pessoa não estudou a nomenclatura de Kardec. Kardec tem 2 escalas dos espíritos. Uma escala que é a chamada escala espírita, que está no item 100 do Livro dos Espíritos, que são 3 ordens, puros, bons e imperfeitos. E ele tem uma classificação binária em 2 grandes classes, que ele chama inferior e elevado, ou superior e inferior. O elevado são os bons ou os puros, os inferiores são os imperfeitos. Os superiores, quando ele usa a escala binária, superior e inferior, os superiores são os bons ou os puros. E não o número 2 superior da escala dividida em 3. Há 2 escalas na obra de Kardec. Ele usa as 2. E não erra. Sempre ele deixa claro. Então os elevados são os bons ou os puros. Os inferiores são os imperfeitos da escala espírita de 3 ordens. E às vezes ele usa elevado ou superior e os inferiores, ok? Então, quando se diz assim, Jesus é um espírito elevado, não tem nenhum problema. Quem são os elevados? Os bons ou os puros. Ok? Se ele diz, Jesus é espírito superior, quem são os superiores? Os bons ou os puros. Mas para evitar dúvida, embora a gente dê essa explicação, a pessoa não se convence, eu pego um texto de Kardec em que ele diz textualmente que Jesus é um espírito puro. Aí agora, não é ele dizendo que ele é um elevado, é ele dizendo que ele é um puro. Claro, os puros são os elevados, porque os elevados são os bons e os puros. Ok? Ou eu confundi muito a cabeça de vocês? Bom, então agora vamos pegar aqui ele dizendo textualmente que Jesus é um espírito puro.
Claro que ele diz em alguns lugares que é elevado. É uma contradição? Não, porque os elevados são os bons ou os puros. Aqui ele diz textualmente, Jesus é um espírito puro. Então é ele dizendo textualmente e não o Cosme inferindo isso. Como homem, falando de Jesus, tinha a organização dos seres carnais. Isso é algo importante. Jesus teve um corpo físico material, nenhum problema quanto a isso, para Kardec. Porém, como espírito puro. É Kardec dizendo. Como espírito. Está lá, quem quiser confirmar, capítulo 15, os milagres do Evangelho, da obra Gênesis, superioridade da natureza de Jesus. Está correto em francês, a gente revisou no francês, está corretíssimo. Desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que a vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Um espírito puro não tem nenhuma fraqueza humana. Então, para Kardec, jamais você pode ler o Evangelho, os Evangelhos lá do Novo Testamento, e interpretar a paixão de Jesus como um fato. Não faz nenhum sentido falar em paixão de Jesus. Jesus não tinha nenhuma emoção chamada paixão. Os espíritos bons já não têm as paixões ruins, nem inveja, nem ciúme, nem raiva, nem tristeza. Os puros não têm nem as paixões boas. O que é isso? Paixão é uma emoção que decorre da influência da matéria. O primeiro a perceber isso foi René Descartes, numa obra admirável chamada Paixões da Alma, em que Descartes demonstra que as emoções podem ser divididas em dois grandes grupos. As emoções que não dependem da influência da matéria são as emoções puras, e as emoções que decorrem da influência da matéria, essas são as paixões. Os espíritos puros têm as emoções mais superiores que não decorrem da influência da matéria. Então a alegria de um espírito puro não é a nossa alegria. A nossa alegria ainda depende da influência da matéria. Nem esta emoção ele tem. A emoção dele é de um nível que a gente está longe de ter a emoção similar. A nossa emoção ainda tem a marca da influência material. Então o amor de um Cristo é um amor de uma pureza que a gente ainda não consegue sentir. A gente vai aprendendo a sentir ao longo do tempo. A gente não vai ter a alegria de um espírito puro, que é uma alegria perene, uma alegria intensa e permanente, muito distante das nossas alegrias que decorrem da influência ainda da matéria. Então, ele não tinha nenhuma fraqueza humana. Então, a sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas da do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, ele dominava de modo absoluto, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, esse é Jesus, um espírito puro, com o perispírito mais puro possível, ocupando um corpo material como o nosso. Então, isso é que Kardec defende. Mas aqui, a importância é fixar na frase Jesus, Espírito Puro. Então, não é Cosme falando, é Kardec falando. Agora, vejamos quem são esses espíritos puros. Kardec define na escala espírita algo importante. Ele diz, os espíritos que percorreram, os espíritos puros são os espíritos que a compõem, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Não dá para a gente imaginar o que é isso. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Esse é um conceito importante, não dá tempo para a gente entrar aqui, mas a gente pode, na escala espírita, dizer assim, o espírito imperfeito está submetido a provas e expiações, é o nosso caso. Expiação é uma prova que decorre de um mal praticado. Toda expiação é prova, nem toda prova é expiação. Não vamos entrar aqui, que seria mais um seminário sobre prova e expiação. Então, o espírito imperfeito só está submetido à prova e expiação, o espírito bom somente à prova, e o espírito puro nem à prova, nem expiação. Por isso, Kardec diz que eles não estão sujeitos nem à prova, nem à expiação. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no reino de Deus. Aqui as pessoas costumam interpretar equivocadamente. As pessoas costumam ler aqui e dizer, bom, se Jesus não estava submetido à reencarnação em corpo perecível, então Jesus não encarnou. Ele teve um corpo fluídico. Essa é uma interpretação equivocada, porque a pessoa não está lendo adequadamente o que Kardec chama de reencarnação. Eu digo, a pessoa está lendo reencarnação etimologicamente, do dicionário. Você pega o dicionário, a etimologia da palavra, e é muito simples.
A etimologia diz o quê? Reencarnação, a ação de entrar de novo na carne. Essa é a definição do dicionário. A sua segunda encarnação seria uma reencarnação pelo dicionário. Entrar de novo na carne é uma reencarnação. Para Kardec não é essa a definição. A definição de Kardec é assim: reencarnar é entrar de novo na carne em provas ou expiações. É entrar de novo na carne em provas ou expiações. Então a gente diz assim: toda reencarnação é uma encarnação, mas nem toda encarnação é uma reencarnação. As encarnações dos espíritos puros são chamadas de encarnações, mas não são chamadas de reencarnações. Mesmo que ele tenha várias. Se um espírito puro encarnar 10 vezes num planeta, você não chama a segunda encarnação dele como sendo uma reencarnação. Kardec usou a palavra reencarnação tecnicamente, significa entrar de novo na carne em provas ou expiações. Ele não entra em prova e expiação nunca, ele nunca está sujeito à reencarnação, ele está sujeito à encarnação, mas não à reencarnação. Está confuso? Está claro? Então não há nenhum problema. Isso aqui não significa que Jesus teve um corpo fluídico. A pessoa leu mal o conceito de reencarnação. Não estudou a obra de Kardec para perceber como ele usa a palavra reencarnação. Ok? E para a gente caminhar para encerrar, aqui Erasto é que vai dizer quem é o Espírito de Verdade. Ele vai dizer que o Espírito de Verdade é o mestre de todos nós. Erasto. Esse espírito admirável que produziu mensagens incríveis na Sociedade Espírita de Paris e que estão presentes no Livro dos Médiuns, no Evangelho, na Revista Espírita. Mais um exemplo interessante é quando Kardec agora vai dizer que o Espírito de Verdade é ele o verdadeiro Consolador. Há aqui 2 significados para a palavra Consolador. Kardec chama de Consolador o Espiritismo, como está aqui. O Espiritismo realiza todas as promessas. Ora, a respeito do Consolador anunciado, ele vai dizer textualmente: o Espiritismo é o Consolador prometido, mas o Espírito de Verdade também é o Consolador prometido. É os 2 usos que ele faz da palavra Consolador. Porque o Espírito de Verdade é aquele que preside ao grande movimento de regeneração. Aquele que é responsável pela própria doutrina espírita. A gente costuma dizer que o Espiritismo teve 2 grandes responsáveis. Do lado de lá, Jesus, na condição de espírito, do lado de cá, Allan Kardec. Aquele que melhor compreendeu e expressou o pensamento de Jesus, nos trazendo aí a tudo aquilo que Jesus nos trouxe. E aqui é o Espírito Hahnemann, na Revista Espírita, que pela primeira vez vai dizer que Jesus é o dirigente do planeta Terra. Claro que essa expressão também está na obra do Chico. Emmanuel também chama Jesus do governador do planeta Terra, mas já existia antes essa expressão. Foi o espírito do grande médico homeopata, criador da homeopatia, o Hahnemann, quem vai dizer que Jesus, que o Espírito de Verdade, que dirige este globo. Então essa é uma frase do Espírito Hahnemann, dizendo que o Espírito de Verdade que dirige este globo. Então fica aí o nosso... E agora, não vai dar tempo, eu deixo para vocês a reflexão em torno das mensagens do Espírito de Verdade. Eu ia fazer uma reflexão em torno desse parágrafo, mas acabei adiantando muito no tempo, não tenho mais tempo. Mas que vocês reflitam na beleza e na profundidade das mensagens do Espírito de Verdade. Eu me recordo que um amigo, uma vez, em que eu apresentei a palestra sobre o Espírito de Verdade, dizendo que ele era Jesus, um amigo nos disse assim: mas espera aí, se ele for Jesus, as mensagens do Espírito de Verdade têm que ser muito profundas. E não me parece que sejam. E eu falei: você desafiou, né? E nós resolvemos então fazer seminários sobre as mensagens do Espírito de Verdade. Cada mensagem nós gastamos muitas horas para explicá-la. Em geral, mensagens de 1 ou 2 parágrafos. Nós ficaríamos aqui a reunião inteira para explicar esse parágrafo. Aqui há muita profundidade. É uma mensagem simples, mas por quem são os pobres deserdados? Venho instruir e consolar. Quem são os pobres deserdados? Você tem que refletir o que ele quer dizer com isso. Que a sua resignação, dizer que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. O que é isso? O que é elevar a resignação ao nível de suas provas?
Cada mensagem dessa é de uma beleza, de uma profundidade. E eu faço aqui o convite para que vocês meditem sobre as mensagens do Espírito de Verdade. E vocês vão descobrir que são as mensagens mais profundas que já foram escritas e colocadas à disposição e que estão na obra de Allan Kardec. E são muitas mensagens do Espírito de Verdade. No Livro dos Médiuns tem várias, na Revista Espírita tem várias, no Evangelho segundo o Espiritismo tem várias. Aí o convite para quem quiser conhecer com mais profundidade o pensamento desse Espírito. Então, nós agradecemos aí a oportunidade do diálogo e façamos para vocês sempre o convite. É preciso compreender Kardec, acima de tudo, para a gente viver Kardec. Muito obrigado a vocês, uma boa noite a todos. Os homens podem entrar com eles em comunicação. Quer dizer, não é de todo impossível, né? Nós em nenhum momento aqui falamos que é impossível, só não é com essa frequência que esses indivíduos andam propalando por aí. Porém, Kardec diz, presunçoso, entretanto, seria aquele que pensasse em os ter constantemente as suas ordens. Pessoal, o que vocês têm visto na internet? Ou eu estou vendo coisas? Toda hora que eu entro no YouTube, tem um médium recebendo o tal do Sananda, que eles dizem que é Jesus. Mas é toda hora. Impostores que são. E pensam que todos são bobos para acreditarem neles. Infelizmente, tem muito bobo que acredita. Só que esses aí, pessoal, a gente tem até que lamentar, porque não sabem o que estão arrumando para si com essa verdadeira farsa. Porque se estudassem, e tá aí, eu precisei pagar, é preciso pagar para acessar esse conhecimento aí? Hoje em dia não precisa nem pagar, é só ter acesso à internet, não precisa nem comprar o livro, nenhum livro de Kardec, está tudo aí. Qualquer pessoa hoje, ou 99% da população, até os mais sóbrios, tem acesso a ter um celular. Claro que vai ter um celular um pouquinho mais, né? Não tão sofisticado. E que às vezes pega um Wi-Fi, não tem condição de pagar mas tem um Wi-Fi que sempre consegue ali um jeitinho. Quer dizer, não tem desculpa. O que eu quero dizer é o seguinte, não tem desculpa hoje em dia para pretextar a ignorância. Está aí. Bastaria ler. Né? Não se diz médium? Não, todos eles não dizem que estudam absurdamente? Mas foram pular justamente isso daí, a escala espírita, que é o mais importante, que todo médium sério deveria ler. Eles leem de tudo. Todas as baboseiras que lançam no mercado, eles acreditam, mas quem entende do riscado, eles não leem. Vocês veem, pessoal, que não é por ingenuidade, não. Tem maldade ali, tem malícia. Eles sabem que o que eles estão fazendo é falso. Está na cara. Por isso que eu não perdoo no sentido de passar a mãozinha na cabeça, não. Eles têm que ser denunciados, porque estão prejudicando muita gente. Estão enganando muita gente. Eu lamento por eles? Lamento, sim. Não lhes desejo mal, mas a gente não vai sacrificar uma multidão para atender um. É preferível você ficar com os interesses da multidão, que está sendo enganada, do que salvaguardar um. Isso também aprendemos com o Espiritismo. Então, é por isso, né? E muita gente, infelizmente, não entende, né? Então, vamos lá. Certas pessoas, erroneamente, os designam pelo nome de espíritos incriados. Os espíritos incriados existiram como Deus de toda a eternidade. Ora, se no universo pudessem existir seres sem a vontade de Deus, Deus não seria todo-poderoso. Então, Kardec está dizendo aqui, não, eles não existem, né? Alguns espíritos se serviram dessa expressão, mas não nesse sentido. Por ela entendiam os espíritos que não mais se encanavam. Que não mais se encanavam?
acho que é encarnável, acho que erraram ali, até mandar um e-mail para eles. E que, sob esse ponto de vista, não mais serão criados como os homens. O termo é impróprio, porque dá lugar a uma falsa interpretação. Aí está o inconveniente de nos atermos à letra, sem perscrutar a ideia. Né? Quer dizer, tem pessoas que se apegam a palavras e, às vezes, se esquecem de interpretar e alcançar o fundo. E ali Kardec fala, né, que essa escala é a mesma dada em O Livro dos Espíritos, e o leitor notará, entretanto, que entre as 9 classes do presente volume, nós separamos isso há pouco, né, e as 10 classes do volume citado, a única diferença é o aparecimento da classe dos espíritos batedores e perturbadores, que ocupou o 6º lugar. Assim, houve uma alteração na numeração das classes. 9ª, 8ª, 7ª e 6ª desta obra, que passaram em O Livro dos Espíritos para 19ª, 8ª e 7ª classes. Introduziu-se a 6ª classe e as restantes classes mais elevadas ficaram inalteradas. O fato se explica. Allan Kardec fez sucessivas ampliações em O Livro dos Espíritos e só lhe deu caráter definitivo, que não mais se alterou, na 13ª edição. Foi antes disso que lançou a presente obra, mas depois da edição de O Livro dos Espíritos, não mais reeditou as instruções. Então, vamos interromper aqui o compartilhamento e vamos agora, né, ver ali o que nós acabamos de ver de maneira resumida. Segunda ordem, né? Segunda classe, espíritos superiores. Terceira classe, espíritos de sabedoria. Quarta classe, espíritos sábios. Quinta classe, benevolentes. Predomínio do espírito sobre a matéria. Desejo de fazer o bem. E na primeira ordem, os que já alcançaram a perfeição, os espíritos puros. Botaram até ali um diamante ali, né? Diamante bom esse, hein? Meu Deus do céu. E tem aqui, né, que eu coloquei como a capa do estudo anterior, onde eu achei interessante isso daí, pessoal. Onde quem criou isso daí, né, faz uma comparação. Achei muito interessante. Como professor, não poderia ser diferente, né? A categoria do mundo primitivo, progresso acadêmico, ele faz a comparação à educação infantil. Classes predominantes de espíritos, início de jornada, quer dizer, o espírito recém-saído da animalidade, ele recém saiu do reino animal irracional. E 7ª classe, né? Então está tudo aí. Espíritos simples e ignorantes podem habitar mundos primitivos e também os neutros, porque os neutros, afinal, não estão nem para lá, nem para cá. Né? Eles são simples e ignorantes e se mantêm neutros ali. Eles não são devotados ao mal completamente, mas também não se devotam ao bem por serem ainda muito simples e ignorantes. Né? São levados com a torrente. Depois, crescendo, os mundos de provas e expiações, onde nós estamos atualmente, corresponde ao ensino fundamental. Pertence, né, àquilo que nós acabamos de ver, 9ª, 8ª, 7ª, 6ª, 5ª e 4ª classes. Espíritos perturbadores, os neutros também podem estar, pseudo-sábios, levianos, impuros, e também em planetas em mundos de provas e expiações, nós sabemos que também podem encarnar espíritos benévolos e sábios, para quê? Para nos conduzir ao progresso, para darem contribuições importantes ao progresso da humanidade. Em mundos regeneradores, os mundos regeneradores corresponderiam ao ensino médio, 7ª, 5ª, 4ª, 3ª e 2ª classes, espíritos neutros, que podem não ser assim tão avançados, mas pelo menos não são devotados ao mal, mas que pelo jeito aí já não são espíritos mais capazes de fazer o mal, podem também ocupar mundos em regeneração, como a Terra poderá ocupar daqui a algum tempo, que nós não sabemos precisar, só sabemos que em 2057 não vai ser, né, pessoal? Espíritos neutros, benévolos, os sábios, os de sabedoria e superiores estarão lá. Né? Então já se constitui maioria, em mundos, melhor dizendo, em regeneração ou regeneradores. Mundos ditosos ou felizes,
é o curso superior. Terceira e segunda classes, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. Por isso que nós achamos que Kardec pode estar encarnado em um desses mundos. Tá? Ah, Arthur, mas ele poderia ir para um mundo regenerador? Pode. Não é de todo impossível, né? Se ele achar que pode aprender ainda alguma coisa, que ele pode auxiliar, Kardec, sim, pode voltar, sim, à esfera terrena. Né? Tudo conjectura, né, pessoal? E, para finalizarmos, né, os mundos celestes ou divinos, que é a pós-graduação. E aí os de primeira classe, espíritos puros, claro, né, que pode ter aí algumas possíveis divisões, embora Kardec não os tenha aí dividido, coloca como uma única classe, né? Mas, como não perdem sua individualidade, mantêm certas características, pode ser que exista ali algumas classificações, mas que talvez nós não sejamos nem capazes de entender muito bem, tá? Então, estão ainda distanciados, né, pessoal? De que nos adiantaria saber tanto assim acerca desses espíritos, a não ser aquilo que nós podemos entender e conceber, espíritos de terceira ordem, que ainda somos. Assistir, e realmente vimos, né, que a importância de nós estudarmos e internalizarmos os conceitos contidos nessa classificação da escala espírita, que nos serve, é muito útil, nos serve para muitas coisas, nos serve nas reuniões mediúnicas, nos serve na análise das mensagens psicografadas, psicofônicas, né? Enfim, tem várias utilidades e também para nos nortear, para que nós nos reconheçamos ali como espíritos ainda de terceira ordem que somos. Isso não é uma brincadeira. Isso é uma realidade. A gente pode constatar isso em nós mesmos e no mundo que nós estamos vivendo, que está classificado como um mundo de provas e expiações. Então, não tem nada dissonante com a realidade. Perceba como o Espiritismo propõe e você consegue ver aquilo. Não é como muitas por aí que propõem uma coisa que só existe na imaginação. Você não consegue ver o link com a realidade. Né? Quando eles vão ver a realidade, opa, já tem que fazer um esforço danado para tentar fazer aquilo encaixar. No Espiritismo, não. É um estudo direto, objetivo, sem fantasia, sem hermetismo, sem palavreado para enganar. A coisa é clara e cristalina, como toda ciência tem que ser. Por isso que o Espiritismo é uma ciência do espírito, é uma filosofia espiritualista com consequências morais.